Olá! Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a arte como fonte de conhecimento e vamos tentar correlacionar isso à nossa compreensão de psicoterapia, como a compreensão do mundo mais profundo, que é esse mundo das artes, pode trazer também alguma compreensão para o nosso cliente em psicoterapia e para nós que trabalhamos como psicoterapeutas. Para desenvolver esse tema, eu vou usar um livro da Hannah Arendt, A Condição Humana, mais especificamente o capítulo 4 desse livro. Em sua explanação sobre a capacidade humana de produzir obras no mundo, a filósofa Hannah Arendt parte do pressuposto de que o trabalho humano pode assumir formas distintas de expressão e visibilidade. Então, a Hannah Arendt compreende que o homem está no mundo e produz coisas no mundo, trabalha, realiza. O homem é um ser que realiza transformações no mundo. E essas realizações, a Hannah Arendt entende que existe uma diferença fundamental nas formas de realização humana. Quais são elas? Ela sustenta que essa diferença fundamental reside em duas maneiras de se produzir, que ela chama de a obra de nossas mãos e o trabalho de nosso corpo. Então, ela entende que o ser humano realiza obras com as suas próprias mãos e trabalham com o próprio corpo. Prosseguindo, ela propõe: a obra é identificada com a atividade do Homo faber, aquele que, com suas próprias mãos, produz objetos duráveis e alcançam visibilidade perante a comunidade humana e permanecem como um legado para a humanidade. Então, ela está trabalhando aqui o conceito de que esse homem, esse ser humano, ele produz obras com as suas próprias mãos e essas obras seriam o que ela identifica como o trabalho do Homo faber, aquele que produz, aquele que fabrica. Fabrica o quê? Fabrica objetos duráveis, objetos que não serão consumidos imediatamente, mas que serão lançados para uma visibilidade pública, para uma utilização pública, inclusive para uma admiração pública. Esta é a obra do Homo faber e é o trabalho de nossas mãos. Essa modalidade de criação é uma modalidade que alcança durabilidade no mundo. Já o trabalho, propriamente, é identificado com a atividade do animal laborans, aquele que, com o suor do seu corpo, produz objetos que serão imediatamente consumidos, seja pelo próprio homem, seja pelas forças da natureza. E que, por isso mesmo, esses objetos não têm durabilidade e não alcançam visibilidade perante a comunidade humana. Então, o trabalho do homem, ele também precisa produzir coisas que serão imediatamente consumidas. E Hannah Arendt identifica isso como o trabalho do nosso corpo, o esforço do nosso corpo, o suor do nosso corpo. Precisa produzir esses objetos de consumo, sem os quais o ser humano não é capaz de sobreviver sobre a Terra. Bom, como o tema da minha aula é a arte e a obra de arte, acho que já podemos deduzir que a obra de arte seria identificada com o trabalho do Homo faber, né? A obra de arte é aquele tipo de produto que é lançado para o mundo para alcançar uma visibilidade e uma durabilidade e para produzir transformação nesse mundo. Seguindo essa proposição, seria possível identificar algumas categorias de compreensão da obra de arte. Então, a partir daqui, nesse capítulo 4, a Hannah Arendt vai identificando como compreender essa obra de arte. O que é a obra de arte? Como situar o homem dentro dessa categoria de produção que é a obra de arte. Então, ela subdivide a obra de arte em possibilidades de compreensão ou categorias de compreensão.
A primeira delas, a primeira categoria é a intangibilidade, a incapacidade de alcançarmos algo. O intangível é o que não pode ser alcançado, né? Então, a obra de arte, de certa forma, ele tem esse caráter de intangibilidade. Como assim? Embora essa obra esteja identificada como objeto concreto, ela só existe quando o artista, de alguma forma, torna-se capaz de tocar o intangível. A obra de arte só existe quando o artista, em algum momento, se torna capaz de alcançar o inalcançável, tocar o intangível. Então, a obra de arte, ela é aquela tentativa do humano de tocar o intangível. A obra de arte sempre alcança algo que está para além de si mesma. A produção artística, ela projeta o homem para além de si mesmo, alcança algo que está além do próprio homem. A obra de arte instala no mundo uma verdade que jamais havia sido alcançada e que jamais o seria novamente alcançada, a menos que o olhar que contempla seja uma vez visitado pela presença primeva trazida à existência pelas mãos do artista. Então, esse tocar o intangível e alcançar o inalcançável é uma ação do artista quando produz a obra de arte, mas é também uma ação do espectador ou do leitor de uma poesia, por exemplo, ou do ouvinte de uma música, por exemplo, quando, por intermédio daquela criação artística, aquele ouvinte, aquele leitor também é capaz de tocar o intangível, também é capaz de alcançar o inalcançável. Então, a obra de arte, para Hannah Arendt, é aquele namoro com o que está além, né? Aquele desejo sempre humano de alcançar o inalcançável, de tocar o intangível, e nesse momento da obra de arte consegue-se sim, dessa maneira. Uma segunda categoria proposta pela Arendt é a capacidade humana de pensar. A obra de arte instala no homem a capacidade humana de pensar e a obra de arte se instala no mundo a partir da capacidade humana de pensar. E aqui uma frase da filósofa: o pensar relaciona-se com o sentimento e transforma seu desalento mudo e inarticulado. Essa capacidade humana de pensar, Hannah Arendt está situando aqui, não é um pensar puramente intelectual. É um pensar que alcança o sentimento e que se relaciona com o sentimento. E essa capacidade humana de pensar, ela produz uma transformação no sentimento. Aquele sentimento que estava mudo e inarticulado, aquele sentimento que estava encapsulado, impossibilitado de expressão, por meio do pensamento e por meio da obra de arte, ele encontra uma forma de articulação, ele encontra uma forma de expressão. E dessa maneira, o sentimento que antes estava mudo, aprisionado, inarticulado, ele alcança a expressão e talvez ele se torne transformador para a vida da pessoa. O sentimento que muitas vezes fica aprisionado sem encontrar as portas da palavra, nós vivenciamos isso muitas vezes e vimos, observamos nos nossos clientes, né? Muitas vezes o sentimento fica aprisionado, sem encontrar uma porta de fala, uma porta de expressão. Pois bem, esse sentimento recebe no momento do espanto, que é o momento da criação ou contemplação da obra de arte, encontra nesse momento a acolhida ofertada pelas mãos do artista. Aqui cabe uma explicação sobre esse momento do espanto, né? O Martin Heidegger,
Ele diz que uma das tonalidades afetivas é o espanto, é a capacidade humana de alguma maneira perder as referências do mundo concreto, até mesmo assim, se sentir perdido nesse mundo concreto, se sentir destituído dos significados dados a priori. E nesse momento do espanto é o momento da busca por um outro significado, um significado que de fato faça sentido, né, para a existência dessa pessoa que vive nesse mundo e nesse momento. Então, o momento do espanto para o Heidegger, e aí nós estamos aproveitando para entender o pensamento da Arendt, o momento do espanto é o momento da criação, é o momento em que a gente para de reproduzir o que foi dado pelo mundo concreto a priori e parte-se para uma criação própria. O homem parte para uma criação própria nesse momento do espanto. A capacidade humana de pensar ganha potência nesse momento do espanto e transcende as barreiras que aprisionavam o sentimento e com ele aprisionavam também a verdade do ser. Nesse momento da criação artística ou da contemplação da obra de arte, digamos assim, para nós mortais que não somos artistas, mas nós temos a capacidade de contemplar a obra de arte, para nós esse momento do espanto é um momento de ultrapassamento do que está concretamente dado. Ultrapassamento daquele sentimento que estava aprisionado, libertação daquele sentimento que estava aprisionado e uma abertura para a verdade do ser. A capacidade humana de pensar libera no mundo uma apaixonada intensidade que estava aprisionada no si mesmo. Uma apaixonada intensidade. Então, por meio da obra de arte, talvez o ser humano ele saia desse modo automatizado de ser, um modo talvez objetificado de ser, um modo diminuído de ser. E a obra de arte libera essa apaixonada intensidade de ser humano e de ser si mesmo nesse mundo dos homens. Uma terceira categoria identificada pela Arendt é a categoria da reificação. A obra de arte, ela está inserida nesse contexto da reificação. A reificação é o processo de transformação de uma ideia, de uma abstração, em uma coisa concreta. Na reificação, o pensamento que antes era abstrato e livre, ele torna-se concreto e se fixa em uma passividade que não admite mais fluidez. Então, as ideias que ficavam soltas na mente do criador, elas se organizam e elas produzem, por exemplo, um poema. Uma vez que o poema está produzido, esse poema será sempre da mesma maneira, as palavras serão organizadas sempre da mesma maneira. Então, esse poema alcança uma fixidez, ele é reificado, ele é transformado numa coisa concreta. E essa coisa concreta, a gente pode compreender que não admite fluidez, exceto a fluidez que encontra no olhar e no pensamento de quem contempla a obra de arte, de quem lê o poema, de quem ouve a música. Essa pessoa que contempla a obra de arte, ela também é como se ela desse novamente vida à letra morta. Deixa eu ver o que eu escrevi por aqui. Por exemplo, ao ler uma poesia, somos capazes de trazer a letra morta novamente para o mundo vivo das abstrações. Então, numa poesia, a letra que ficou cristalizada, ela é sempre da mesma maneira, mas quando eu leio, algo se transforma não na letra, algo se transforma em mim. Essa letra me transforma, essa música me transforma, essa obra de arte, ela traz de volta uma vida que estava adormecida em mim. E ela traz à existência essa vida, nas palavras da Arendt,
apaixonada, né? Uma apaixonada intensidade de vida. A obra de arte é capaz de trazer essa apaixonada intensidade de vida novamente para o mundo dos vivos. Então, o mundo... Deixa eu pegar novamente aqui o contexto. Por exemplo, ao ler uma poesia, somos capazes de trazer a letra morta novamente para o mundo vivo das abstrações. O mundo onde tudo se torna novamente vivo e fluido. A própria vida se torna algo mais viva e mais aberta por intermédio do nosso encontro com a obra de arte. Vou exemplificar com um poema muito singelo do Mário Quintana. O nome do poema é Poeminho do Contra. Diz assim: todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Vejam a criação do poeta. Ele primeiro fala de uma amargura. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho. Ele fala da frustração, da dor, do que as pessoas fizeram contra mim, atravancando o meu caminho. Depois o poema fala de uma talvez vingança. Eles passarão. E traz a raiva, o ressentimento, uma ação de devolver o mal com o mal, talvez isso. Né? E o poema conclui, eu passarinho. Pronto, a arte transcendeu. A arte ultrapassou o que concretamente era dado na vida do poeta. Essa letra que está cristalizada no papel, uma poesia escrita há muito tempo, lida por muitas pessoas e talvez quantas vidas ela tenha trazido de volta, né? Quantas vidas que leram a poesia e trouxeram de volta essa apaixonada intensidade da vida. E eu posso dizer, eu sou tocada pela poesia. Essa poesia do Mário Quintana, por exemplo, ela me toca. Ela me mostra que as mágoas que eu vivi, todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, a minha primeira reação pode ser mágoa, a minha segunda reação pode ser raiva, eles passarão. Mas a minha terceira reação pode ser, eu estou na abertura do ser. Eu, passarinho. A minha existência se abre para o que está diante de mim e não para as portas que se fecharam ao longo da minha vida. Então essa categoria da reificação, né? A obra de arte se torna algo concreto. Talvez até algo concreto e morto. Mas quem olha para ela ganha vida, como é o exemplo dessa poesia do Mário Quintana. Uma quarta e última categoria de compreensão da obra de arte identificada pela Arendt é o inútil. A obra de arte é inútil. Para conceituar o útil e o inútil, Arendt estabelece uma diferenciação entre cognição e pensamento. Ela propõe que a cognição corresponde ao trabalho intelectual que persegue um determinado objetivo. Então, a cognição é um trabalho intelectual que busca alcançar alguma coisa. E eu, como professora universitária, nesse momento, nós estamos em momento de apresentação dos trabalhos de conclusão de cursos, trabalhos de graduação que sempre têm um objetivo e esses objetivos precisam estar claros. Então, os nossos alunos precisam colocar a serviço essa cognição, né? Esse trabalho do pensamento que visa alcançar um objetivo. Uma vez que alcançou o objetivo, vamos descansar, porque o trabalho da cognição é alcançar o objetivo e, uma vez alcançado, ela está satisfeita. E essa seria a habilidade intelectual própria da pesquisa científica, por exemplo, né? Nos nossos trabalhos de graduação, trabalho de conclusão de curso, são pesquisas científicas que perseguem um objetivo e uma vez alcançado o objetivo, a pesquisa está concluída.
Já o pensamento, propõe Arendt, corresponde ao trabalho intelectual que encontra prazer em si mesmo, sem a necessidade de alcançar um objetivo de ordem pragmática. Considera a filósofa. Agora eu vou ler um fragmento da Arendt. O pensamento e a cognição não são a mesma coisa. Fonte das obras de arte, o pensamento se manifesta sem transformação ou transfiguração em toda a grande filosofia, ao passo que a principal manifestação dos processos cognitivos, através dos quais adquirimos e acumulamos conhecimento, são as ciências. A cognição sempre persegue um fim definido, que pode ser determinado tanto por considerações práticas como pela mera curiosidade. Mas, uma vez atingido esse fim, o processo cognitivo termina. O pensamento, ao contrário, não tem outro fim ou propósito além de si mesmo e não chega sequer a produzir resultados. Voltamos a pensar na categoria do inútil, né? O pensamento, ele não tem o objetivo de ser útil, mas ele tem o objetivo de fazer o homem se sentir homem, o ser humano se sentir plenamente humano. O ser humano, ele é humano porque ele pensa dentro dessas duas modalidades, a modalidade do pensamento cognitivo, que busca resolver problemas para a nossa vida, e esse pensamento que é o puro pensamento que me conecta com a minha própria humanidade. Então, sob essa perspectiva, o pensamento é inútil, a obra de arte é inútil, a música é inútil, o poema é inútil. Eles apenas, e vejam, apenas entre aspas, eles apenas mostram para nós humanos que podemos ser e podemos nos lançar para algo muito além desse mundo concreto que nós mesmos criamos ou que herdamos dos nossos antepassados. O pensamento nos faz lembrar que podemos ir além. O pensamento traz diante de nós essa capacidade humana de ser mais do que é. O ser humano, ele é mais do que ele é agora. O ser humano é aquele que se projeta e que se lança para uma existência sempre em criação. O artista é aquele que trava batalhas com o próprio pensamento até encontrar uma porta para o abissal. Aqui eu estou usando uma terminologia do Heidegger, ele chama de abissal aquilo que é o profundo e inalcançável do ser. O poeta, quando assaltado pelo espanto, ele forja o poema, traz o intangível para o mundo das coisas concretas. Sua obra é inútil, contudo, atravessa gerações e sempre encontra um leitor que desperta e ouve. A obra de arte desperta aquilo que estava adormecido em nós e que precisa ser trazido para uma existência mais forte, mais vigorosa. Então eu iniciei a disciplina de processos psicoterápicos, abordagem humanista existencial 2, utilizando um texto do João Augusto Pompeia e Billet Tati Sapienza. Não sei se vocês lembram, eu apresentei um capítulo desse livro aqui, né? E o que eu quero trazer de volta desse capítulo é que os autores falavam que em psicoterapia nós utilizamos uma linguagem na modalidade poiesis. Que modalidade é essa? É a linguagem que cria e produz sentidos. E a conexão que eu posso fazer do conhecimento advindo da obra de arte é que a psicoterapia é também esse espaço de se lançar no abissal, se lançar naquele profundo que é tão profundo que é inalcançável, mas que
representa o ser do humano, o nosso ser, que é sempre algo além do que se apresenta no momento imediato. A obra de arte busca alcançar esse abissal e busca construir o sentido ali mesmo, nesse abissal, ali mesmo, nesse espaço de criação. A obra de arte busca sentido e a psicoterapia também busca sentido. A nossa linguagem de psicoterapia seria essa linguagem poiesis, que é uma linguagem que abre para a criação, assim como a obra de arte é aquela expressão que abre para a criação de sentidos, a criação de significados, a criação de uma vida mais vigorosa. E eu concluo com uma proposta de Rollo May. Esse é o ponto de consonância entre a arte e a psicoterapia, a busca por ordem e sentido. Então, nós, psicoterapeutas, buscamos colocar em ordem o nosso próprio mundo interno e buscamos encontrar sentidos para a nossa própria existência e assim estaremos habilitados para acompanhar os nossos clientes também nessa jornada em busca de sentido. A aula de hoje fica por aqui.